familiares das pessoas presas e que são também as pessoas que sobreviveram ao cárcere. Aí, alguns avisos. Eu acho que vocês já leram o evento, né? A proposta do evento é uma aula com a Suzane, que ela vai fazer aí do jeito que ela quiser e tudo mais, liberdade, carta branca, não carta preta, para fazer o que você quiser. Mas é mais ou menos isso. Alguns avisos. A gente tem alguns lanches, fiquem à vontade para levantar, comer e tudo mais. Outro aviso, a Gabriela, ela faz alguns zines sobre diversos assuntos, mas esses zines especiais são sobre necropolítica, por exemplo. Então, ela está vendendo aí os zines dela, R$5 cada. Então, se vocês quiserem comprar, tá aí a Gabi, fiquem à vontade. Outra coisa, a gente está transmitindo ao vivo, então se vocês quiserem compartilhar a transmissão, está na página da frente. Também para quem não veio, não conseguiu vir, também fica aí a transmissão. Acho que é isso. Uma hora. E depois no final a gente vai ter uma intervenção artística do CRIC, do Comunidade Carcerária. Então eu peço que vocês fiquem até o final para prestigiar esse artista incrível. E é isso. Fica à vontade. Eu estou aqui projetando o microfone, porque eu dei aula amanhã. Pode ser, né? Vai ter uma hora que a voz vai sumir, né? Eu acho que seja bom, meu Deus. Né? Para falar com quem. Fica mais sensual a voz, né? Uma coisa assim, contagiante. Legal, boa noite. Olá. Eu me sinto muito constrangida de estar aqui assim, porque é muito esquisito, ficar todo mundo olhando pra minha cara e ficar aqui no meio, assim. Não estou muito acostumada, mas ok, bora lá. Uma pequena introdução, né? Quando a Gabi me convidou para vir para cá, e sabendo eu que o tema do abolicionismo penal, ele não é um tema, como eu posso dizer, pacífico, no sentido de que aposto que tem muita gente que está vindo aqui para saber mais, honestamente, porque quer entender e tudo mais. A minha ideia inicial era trazer uma apresentação com um monte de documento, um monte de prova, para jogar na cara mesmo. Falei, olha esse jornal, olha isso aqui, né? Porque você vai dar aula, vai tentar fazer esse projeto de formação mesmo das pessoas, então às vezes é necessário mostrar. Como, né, a gente tem umas questões de estrutura e tudo mais, eu acabei topando, vindo freestyle mesmo, trocando essa ideia com vocês. E aí, lembrando, né, o tema do evento é o abolismo penal de branco, né? Vocês estão ligados, certo? Não. E a questão dessa pergunta, a questão disso daí, sendo muito sincero, na primeira vez que eu me reconheci, que eu falei, caceta, se pau, eu sou abolicionista, olha que louco, para mim era muito óbvio que isso tinha intrinsecamente a ver com a questão da luta negra. Porque toda a minha discussão ela veio a partir da luta negra, da luta antirracista e assim por diante. Com a convivência, com as coisas em geral, eu comecei a ouvir essa crítica. Imagina, um rolê embranquecido, um rolê classe média, um rolê não sei o quê. E para mim isso foi muito estranho. Eu falei, pera, como assim? Não faz o menor sentido. Toda a galera que eu conhecia do meio era preta também, a gente estava ali no corre, e para mim não fez sentido. Quando me chamaram para vir para cá, apesar de ser uma coisa que eu já tinha trabalhado, já estava vindo atrás, eu comecei a levantar alguns elementos para tentar entender por que essa crítica, por que esse pensamento existe. Uma das coisas que eu fiz foi o básico. Eu joguei no Google abolicionismo penal, entre aspas, racismo. E depois abolicionismo penal, questão racial. Honestamente, eu fiz isso no Google acadêmico e eu fiz isso no Google normal. Eu achei 3 artigos que falavam explicitamente sobre questão racial no título, dentro do Google acadêmico. Todos eles do Luciano Góes. Luciano Góes, pesquisador negro da região sul, indico bastante. Ele tem uma obra sobre a tradução criminológica da obra do Lombroso aqui no Brasil e tudo mais, então indico bastante. E ele tem alguns artigos, eu inclusive indico que vocês procurem, exatamente fazendo uma crítica no sentido de, tá, abolicionismo penal, mas qual abolicionismo? Vocês estão pensando raça? E eu falei, pera, talvez não seja mesmo consenso pacífico. Quando eu joguei no Google, tudo que apareceu era relacionado a Angela Davis ter vindo para o Brasil.
E aí eu pensei, se ela não tivesse vindo, eu teria achado alguma coisa? Eu não sei. Então eu entendi, sim, a gente tem uma questão problemática aí. Não está sendo dado a questão de que as duas coisas são inseparáveis. Num segundo lugar, eu lembro muito bem que uma vez eu fiz um post no Facebook, eu estava numa discussão, não lembro, e eu comentei, não, porque o compromisso antirracista, blá blá blá, é importante para todos os movimentos abolicionistas que levantam essa bandeira. Uma colega minha, abolicionista branca, chegou para mim e falou, pera, Suzana, como assim todos que levantam essa bandeira? É intrínseco. E na hora eu falei, você tem razão, desculpa. Mas eu pensei, é intrínseco mesmo? Como é que se dá essa intersecção? E essa intersecção, ela está na teoria, porque muitas vezes, eu acho que talvez, né, vocês que são estudantes e tudo mais, já pegaram coisas do tipo, eu não estou falando de raça, mas eu estou falando de classe, já tem tudo a ver, não preciso ficar falando o nome raça, racismo, negros, certo? Porque se eu falo em classe, está aí no meio, né? Estou abordando tudo. E o que eu percebi é que entre as pessoas que são, sei lá, os cabeças, que falam sobre abolicionismo, que escreve sobre isso atualmente, a gente tem meio isso. Se você abre o PDF de 30 páginas para ler de cabo a rabo, você vai ver a questão racial ali no parágrafo. Mas não é apresentado como uma coisa intrinsecamente unida. E aí o meu desafio hoje é tentar mostrar um pouco como não dá para você pensar as duas coisas em separado. E porque, essencialmente, o abolicionismo penal é uma luta negra, certo? A minha ideia é essa. O primeiro elemento que eu queria trazer para essa discussão é uma coisa muito básica, é quando a gente tenta pensar como se fixa a pena de prisão na sociedade brasileira. Se a gente vai pesquisar historicamente, a fixação da pena de prisão e a questão da abolição da escravidão, elas estão extremamente próximas no nosso país. No Brasil, a pena de prisão ela é colocada pela primeira vez na Constituição como uma pena principal na Constituição Imperial de 1824. Nessa Constituição, estava lá o Dom Pedro, os Barbudo, todo mundo dizendo que agora a pena seria de prisão e que seriam proibidos as penas com penas cruéis, as torturas, que eram as penas tradicionais antes da prisão. Eu acho que, para quem não sabe, eu creio que todo mundo sabe, prisão não existe sempre, viu gente? Prisão é uma invenção extremamente recente. Para quem é historiadora e vai pensar nesse tipo de coisa, prisão começou ontem, certo? Pensando nessa questão da longa duração. Antes as prisões existiam, mas elas eram lugares de passagem. Geralmente as penas elas eram decididas pela corte, pelos reis. Os crimes mais duramente punidos eram os crimes de lesa majestade, que colocavam em risco a hegemonia da coroa, certo? E aí a prisão era aquele espaço que você ficava antes de ser punido. Para quem já foi para Ouro Preto, cidades históricas, tem uma tour lá incrível que é só ficar mostrando onde o Inconfidente foi preso. Sabe, fulano foi preso aqui, fulano foi preso aqui. Mas aquela não era a pena. Ele ficava lá esperando o degredo, no caso de Tiradentes, o enforcamento, e assim por diante. Quando a prisão vira a pena principal aqui no Brasil, ela vem exatamente com a união do Brasil com a ordem mundial. Qual é a ordem mundial? A ordem que emerge pós-revoluções, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, as grandes revoluções liberais burguesas, certo? E essa ordem é a que vai colocar pela primeira vez ao nível mundial a questão das liberdades individuais. Essa coisa de liberdade individual, de direitos e deveres do ser humano, ela não existia fora de uma sociedade liberal burguesa. Se você pensa numa sociedade anterior a essas revoluções, quem tem o direito supremo é o monarca. Ele decide, se o monarca acorda de mau humor, olha para você e fala, amiga, você podia morrer hoje, então se lascou, certo? Então, essa questão do direito individual, ela vai ser gestada a partir do pensamento iluminista, certo? Onde vão se pensando essas coisas. O que é importante notar aqui? Se você vai estudar a questão penal numa linha, você vai perceber que esse pensamento do direito individual a partir do iluminismo, ele é extremamente progressista. Ele é extremamente progressista porque ele é um pensamento que vem tentar limitar o poder punitivo e o poder totalmente sem regras que vinha dessa aristocracia, dessa nobreza. Quando você pensa nos iluministas que vão falar da questão do direito, da questão da liberdade,
O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que o soberano não tem o direito de aplicar penas quando ele bem quer. Eles estão dizendo que a sociedade em si tem um contrato entre nós, certo? E que dentro desse contrato, cada um tem a sua vontade, a sua liberdade que necessita ser respeitada. Pensando nisso, o que essa galera está fazendo? Eles estão tentando, com um movimento que tenta colocar uma nova sociedade, uma nova racionalidade social, limitar o poder aristocrático. Basicamente, esse pensamento que vai trazer a prisão como pena principal, ele é, como se poderia dizer, uma revolução progressista, certo? A prisão ela é apresentada como algo muito melhor do que tinha antes, porque antes você ser preso do que você, sei lá, ter seus membros pendurados no cavalo, e aquelas coisas muito doidas, sabe? Ser queimado em praça pública, que eram coisas que a nobreza e a aristocracia faziam. Qual é a lógica aqui? A lógica, esse movimento contestatório casado com as revoluções, ele cria esse novo movimento que, em certo modo, é revolucionário, certo? Pensa em revolução francesa, é revolucionário. E é revolucionário contra essa ordem vigente. Qual é a questão? A ordem vigente da nobreza, da aristocracia, cai, e a partir dessa queda, há uma outra ordem que chega, que é a ordem da burguesia. A burguesia chega ao poder. E a burguesia chega ao poder com todo o discurso de liberdade individual, de direitos do cidadão e aquela burra toda, mas essa burguesia, enquanto classe, também tinha os seus, as pessoas, os grupos que ela oprimia. E esses grupos que essa burguesia oprimia, obviamente não estavam inseridos nesse projeto de cidadania, não estavam inseridos nesse projeto de liberdade individual. Um exemplo, essa primeira Constituição Liberal brasileira. Ela diz, é proibida a tortura, é proibida as penas cruéis, todo mundo tem direitos, todo cidadão é igual. Ao mesmo tempo que ela coloca que se você é um escravo, você obviamente pode ser torturado. O seu regime de prisão e de punição, ele não é compartilhado com o resto da sociedade. Por quê? Você não é um cidadão. Simples assim. Do mesmo modo, a gente pensa a questão das mulheres. Na Revolução Francesa teve toda aquela coisa, que teve lá a Nina, lá o Olympe de Gouges, que fez toda aquela coisa, direito da mulher e da cidadã, para dar um baque ali, depois ela morreu, mataram ela, porque é assim que funciona no mundo, com quem tem o poder. Então havia já uma narrativa sobre como as mulheres estavam excluídas desse processo de liberdade individual. Porque a burguesia é patriarcal. Dentro de uma burguesia patriarcal não faz sentido você falar em direito individual das mulheres. A punição das mulheres nesse primeiro momento, ela não está pela prisão. Quem pune a mulher é no setor privado, é na casa. Por isso mesmo, aquela série de leis que hoje a gente olha e fica, meu Deus, que absurdo que era a nossa sociedade. Sabe, aquelas de honra, aquelas que o marido, tudo bem, se ele matar a mulher, se ela for adúltera e tudo mais. Todas essas leis casam nessa lógica. Quem é o cidadão que tem direitos e merece ser livre? O homem branco dessa burguesia. A todo o resto, a gente vai ter um direito paralelo que nunca é dito, que nunca é falado. No Brasil é isso, certo? E é até muito doido isso, porque se você pensa os documentos, eu queria tanto mostrar isso para vocês, mas enfim. Você vai olhar os documentos das primeiras prisões brasileiras e eles têm lá a divisão, o preso comum, que é o branco. O preso comum é o branco, o tempo de pena dele, e o escravizado. Quem é o escravizado? Geralmente é quem é pego pela rua e fica lá sendo torturado no calabouço. Toda prisão tinha o espacinho do calabouço para os escravos ficarem lá. Ou a gente tinha um serviço maravilhoso, olha que empreendedorismo do brasileiro dessa época, Você podia terceirizar o castigo do escravizado. Se você é um senhor, não tem lá uma estrutura, está cansado, você pagando um valor poderia deixar o escravizado em uma prisão para que ele fosse torturado lá. E aí, dependendo de quanto você pagava, tanta chicotada, tantos dias ali naquele lugar. Ou seja, o preso comum, que hoje a gente pega os negros, traficantes, blá blá blá, em oposição ao preso político, ele era colocado como branco. O especial ali era o escravo. Por quê? Porque a prisão era uma lógica mercantil. Mercantil em que sentido? Pense em capitalismo, certo? Todo mundo consegue pensar em capitalismo. O que é capitalismo? Em tese, você dá a sua força de trabalho em troca do dinheiro e tudo mais, você dá o seu tempo, o seu corpo, em troca de um valor e tudo mais. Ou seja, é um contrato, é um acordo.
Quando você pensa em prisão, a lógica que valida ela é contratual do mesmo modo. Você vive numa sociedade que tem um contrato para todo mundo viver em harmonia e você quebra esse contrato com um delito. Se você quebra esse contrato com um delito, o que você vai dar para o Estado? A sua força de trabalho. Como você vai dar essa força de trabalho? Através do tempo. O tempo da sua vida, a sua liberdade, é o tempo que você poderia estar fazendo dinheiro. É o tempo que você poderia vender a sua força de trabalho. E é o que você faz agora, nessa lógica contratual, cometeu o delito, a força de trabalho vai para o Estado, ele tira essa sua liberdade. Qual é o ponto aqui? Se a gente entende que a formação do direito penal, a formação, a criação da prisão, é um progresso, de fato, um progresso para a burguesia em relação à nobreza e à aristocracia, e que dentro desse progresso se cria todo um projeto para essa nova classe em ascensão também controlar e também lidar com os povos que ela agora oprime hegemonicamente, a gente vai começar a entender como o direito ele tem mecanismos exatamente para encarcerar essas classes, para encarcerar a população mais pobre e a população negra. E aí eu dou ênfase, negra, que é uma coisa que falta bastante nas críticas que eu tenho visto. Uma das coisas importantes para a gente entender aqui é de como a gente vai construindo uma lógica causal entre crime e castigo, certo? Dostoiévski já estava lá falando disso na Rússia, blá 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 blá, mas essa lógica ela não necessariamente é dada, ela não é necessariamente intrinsecamente humana. A gente tem uma série de sociedades e uma série de outros, outros continentes, sociedades africanas, sociedades orientais, que não necessariamente resolviam os seus conflitos dentro dessa lógica. No sentido de que alguém quebra uma regra social, comete um delito, comete o que a gente chama de crime e tem que ser punido e castigado. A gente tem uma série de exemplos de outras lógicas, mas a gente vai construindo uma lógica geral onde essa é a única resposta. E essa única resposta é que vai embasando toda a lógica da prisão. Quando a gente vai ver os jornais ali da transição, escravidão, abolição, a gente vai ver que começa uma agressividade maior em torno do corpo negro. Todo mundo aqui manja o básico de história do Brasil, né? Abolição, o negro só se fudeu, ok? Só se fudeu. Além de ter o Código Penal, que botou uma série de leis que criminalizavam o comportamento negro, seja a capoeira, seja os ritos, seja os batuques e assim por diante, você tinha toda uma lógica de criação de medo em torno daqueles sujeitos. Eu queria muito ter mostrado para vocês, mas vocês acham uma série de jornais que tentam mostrar o pânico, o terror que são os capoeiras, certo? E aí vão falando como esses capoeiras, eles eram bárbaros, como esses capoeiras, eles eram incivilizados, e como essas pessoas barravam o desenvolvimento do nosso país. Tem uma matéria especial que eu gosto muito, que ela dizia exatamente isso, que os capoeiras, a existência desses negros na via pública, impedia o avanço humanitário da população, que por causa dessas pessoas, tinha que recorrer aos castigos. Ou seja, a lógica que se coloca é, nós somos iluminados, nós somos burgueses humanistas demais, a gente, por mim estava suave, mas o problema é que existe essa galera. Essa galera faz com que a gente necessite ser mais cruel, com que a gente necessite ser mais violento. Se não fossem eles, a nossa vida estava garantida, a gente não precisaria, a gente estaria mais iluminado. Há uma série de falas, de matérias repetindo essa ideia. E aí vocês entendem, né, como é que se dá. Você constrói toda uma narrativa do medo e uma narrativa higienizadora do nosso país. Quando você pensa internacionalmente, a lógica higienista, a lógica eugenista, ela trabalhava muito com o medo. Trabalhava muito com o medo da violência, o medo de certas populações mestiças e racializadas deturparem os valores de uma raça que é superior. Então a gente vai ver uma série de discursos tentando explicar por que pobreza, vadiagem, alcoolismo e uma série de coisas que é extremamente ligadas à população negra, extremamente pobre e miserável do nosso país no pós-abolição, como esses elementos são um risco ao desenvolvimento dos países, ao desenvolvimento de toda a sociedade. Pelo racismo científico se dizia o quê?
que o Brasil ele só não é uma grande potência porque os mestiços barram que isso se desenvolva. E aí, como todo mundo sabe, começam-se as campanhas para que a gente embranqueça a nossa população. Nos Estados Unidos, eles criam os Black Codes, né, que são aquelas leis que vêm antes da segregação racial e que eram leis que literalmente criminalizavam qualquer coisa. Pisou no cocô, aí então, andou com sapato sujo, vai preso. Qualquer porcaria, eu dei um exemplo, né, não era assim, tá, gente? Eu dei um exemplo, não existia essa lei específica, né? E aí a gente vai criando uma série de legislações para encarcerar essa população. Eu acho que a mais sintomática no Brasil é a lei da vadiagem, né? Eu acho que quem é negro aqui não deve ter um negro nesse lugar que não tem um parente mais velho que repete, na minha época tinha que andar com a carteira de trabalho, na minha época tinha que... Ninguém que convive com um avô negro mais velho, o avô negro nunca virou e falou, você está com o documento? Você está com tudo aí? E não é uma coisa comum que se diz para todo mundo. É uma preocupação quanto à violência. É uma preocupação quanto talvez sumam com o seu corpo. Que era uma coisa que acontecia. Não teve. Qual é o ponto aqui? O ponto é que essa lógica, ela vai se formando. O encarceramento, ele vai se colocando como discurso principal e oficial. Certo? Por quê? Quem é preso e o que é criminalizado? A lógica que se põe é que só é criminalizado o que a sociedade acha intolerável. O que é bonito de se dizer, se você parar para pensar. É bonito falar isso. Tem coisas que todo mundo na sociedade olha e fala, ai que horror. Essas coisas que são consenso, a gente criminaliza. Eu acho que assim, vocês sabem que não existe consenso em sociedade nenhuma, né? Esse é o primeiro ponto. Mas ok, vamos trabalhar com a possibilidade de que exista esse consenso. A partir desse consenso e a partir da tentativa do negro se integrar na sociedade embranquecida, na sociedade de classes, a gente vai vendo elementos que começam a cagar tudo. Eu acho que dialogam muito com o que a gente está fazendo hoje. Vocês conhecem a Frente Negra Brasileira, por exemplo? A Frente Negra Brasileira foi, eu acho que a maior aglomeração negra da história do nosso país. Nunca tantos negros se aglomeraram no clube, dizendo que é pela causa, é pela negritude e tudo mais. Fez coisas maravilhosas, arranjava emprego, dava estudos. Então, é uma aula extremamente importante. A minha pesquisa de mestrado, gente, eu tirei 10 no projeto e na prova de mestrado. Então, a pesquisa que eu quero desenvolver no meu mestrado é exatamente recuperar os diálogos, recuperar o que a Frente Negra e outros movimentos negros dos anos 30, 40, 50 estavam falando sobre a questão do bandido, sobre a questão do preso. É bom, né? É uma boa ideia. Então, desculpa. Você dá live, perdão. E assim, eu tive essa ideia porque tem umas coisas que você olha e hoje você não entende. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, eles tinham um discurso fortíssimo, de que a gente precisava educar o negro e que o negro precisava ir para a escola. Até hoje a gente faz isso. Negro na universidade, negro não sei o quê. Só que ao contrário do modo que alguns de nós fazem, porque eu sei que ainda tem galera que está nessa linha, eles tinham essa demanda por educação, não porque é o modo do negro encontrar o conhecimento, ascender socialmente, mas eles acreditavam que a educação era o único meio do negro abandonar a carga negativa que a escravidão deixava dentro dele. Eles acreditavam que o alcoolismo, a vadiagem, o crime eram resultados dessa escravidão. Que se o negro não passasse por um processo de civilização dentro das instituições, dentro das escolas, não teria como ele melhorar. Então, quando a gente vai pensar o que eles dizem da prisão, por exemplo, tem uma história de que, eu não lembro se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro, eu acho que foi em São Paulo. Foi em São Paulo. A Frente Negra... eu já estava aqui, porque... Oi. Enfim, gente, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, viu? Porque eu falo, vocês notaram. Quando eu faltar uns 15 minutinhos, vocês me avisam, porque eu tô aqui, ó, tô nem vendo. Então, dizia-se que, tem uma história, estou ainda procurando a documentação para pegar todos os pormenores, de que a Frente Negra Brasileira fechou um acordo com a polícia, onde esse acordo era, se você
você é negro e não tem emprego, não tem um documento para provar que você é um trabalhador, o que te faz elegível a ser preso pela lei da vadiagem, se você andar com a carteirinha da Frente Negra, a polícia te libera. Então fizeram um acordo, certo? Mas se você para pensar, o que é esse acordo? É uma tentativa de fazer com que menos negros sejam presos, ao mesmo tempo que dá validade para a lei da vadiagem. E aí se dizia que a Frente Negra era um lugar onde se tinham negros de bem, porque havia uns negros que não eram. E esse tipo de narrativa reforçava um estranhamento, um afastamento entre a galera negra que estava elegível a ser exterminada por essa cena punitiva, por essa lógica do medo, e a galera negra que estudava, ascendia um pouco socialmente, e aí se separava, dizia, eu saí dessa região, eu saí disso aqui, agora eu sou um negro de outro estilo. A questão é que, quando a gente vai pensar um pouco em tudo isso, pensando principalmente no mundo atual, a gente vai perceber que isso não mudou. A gente tem toda uma lógica, a gente tem a Constituição de 1988 que estou querendo mudar, né, gente? Que louco. Porque assim, pensem comigo, não, só pensem comigo. A Constituição, a última, é considerada a Constituição cidadã. Ela é uma Constituição garantista, que significa que ela é preocupada com os direitos individuais e com tentar barrar as abstrações do poder. É uma Constituição que vai tentar lutar contra a lógica da ditadura. A gente tinha acabado de sair de uma ditadura e é uma Constituição que dialoga com isso. Ou seja, ela é extremamente progressista. Você vai falar, que bonito, né? E assim, mesmo assim tá foda, né? né? Mesmo assim, para quem é negro, para quem é de periferia, essa Constituição nunca valeu. Nunca valeu. Desculpa, sabe? Eu tenho um grande problema com isso e não é de agora. Eu lembro muito bem quando começou aquela coisa, golpe, 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 o PT, o golpe, o golpe, o golpe. E aí eu tinha uma professora lá na educação na USP, que um dia ela parou a aula, ela chegou sentidíssima. Ela chegou assim, sabe, ela já era branca, ela chegou assim, no outro tom que eu não sei descrever. Ela veio, ela falou, gente, hoje a aula vai ser trocada, porque eu preciso falar para vocês no momento político. Eu falei, suave, vai lá, não tinha lido o texto mesmo. Aí beleza, né? Vamos lá. E ela começou a falar com muito sentimento do momento político, porque ela tinha muito medo. E ela começou a descrever na sala. Ela era idosa, uma mulher de muitos anos, e ela começou a falar, eu vivi a ditadura. Vocês são jovens, vocês não têm ideia do que é você ter medo de sair na rua. Vocês não têm ideia do que é a polícia poder entrar na sua casa sem um mandato. Vocês não têm ideia do que é você estar lá no seu bairro e de repente alguém desaparecer, um colega seu sumir, um colega seu ser preso do nada. Eu vi Ué. né? Só que assim, a galera na sala, tava na USP, né? A galera só, cara, é foda, professor, você tem razão. E eu lá meio, pô, sério? Tipo, real? Assim, eu não nasci na favela, eu nasci no asfalto. Rodeada de favela, com a boca ali do lado e tudo mais. E mesmo tendo alguns privilégios nesse sentido, né? Tipo, os privilégios que falam que são privilégios de ter pai e mãe juntos. Eu acho muito doido esse negócio de ter pai e mãe não separado é privilégio. Eu falo, mas seu pai bate na sua mãe, sabe? Não faz sentido o que você está falando, mas enfim. Mesmo reconhecendo, certo? Eu estava lá o tempo todo vendo várias violências, sabe? Várias coisas. E é engraçado, porque muitas vezes, hoje, eu falo, mãe, minha mãe tinha um mercadinho em São Bernardo do Campo, na periferia de São Bernardo. E era um mercadinho super de vila, então todo mundo entrava, todo mundo, né, aquela coisa. Uma coisa que eu acho doida é que quando eu entrei na faculdade, a galera, não, porque as trans, as travestis, e blá blá blá. E era uma galera que nunca tinha convivido com uma travesti, né? Eu acho muito doido, porque assim, eu cresci no meio das travestis, porque era periferia, elas estavam lá no mercado. Tinha umas 3 que iam contar a historinha pra mim quando minha mãe estava trabalhando. E tipo, pô, é as meninas aí, qual é? E a galera, tipo, os travestis, né, gente? Que loucura. Eu falei, né? Então, parece que a gente vive em planetas diferentes às vezes, né? Mas enfim. E lá no mercado tinha uma série de pessoas que eu conhecia. E depois de adulta, eu cheguei a perguntar pra ela, mas você lembra do fulano? Ah, lembro, mataram. Aí eu digo assim, como assim mataram? Ah, você era muito pequena, você não lembra. Então ela tem várias histórias de pessoas negras que eu conheci naquele contexto que simplesmente morreram. E morreram como? Morreram bala, morreram isso, morreram aquilo, foi preso, morreu na cadeia, foi preso não sei o quê. Ou
Ou seja, essa lógica, que se descreve como a lógica da ditadura, a lógica que os jovens não sabem o que é uma lógica que qualquer pessoa da periferia mesmo, qualquer pessoa negra viu de perto. Então essa narrativa não me convence, certo? Perfeito. A questão é que é o seguinte, essa Constituição, ela é cidadã, mas ela repete um problema que o direito sempre vai repetir. Ela não consegue abraçar como cidadão detentor do direito essa população que é a camada de baixo, essa população que é negra. Porque a lógica de todo o direito penal é funcionar na base do castigo e funcionar na base de que aquele ser humano que está agindo, cometendo um crime, ele é um lixo humano, a porcaria do nosso sistema, e ele é o mal encarnado, certo? A gente tem que entender que para você apoiar, vamos combinar, né? Para você apoiar, você prender uma pessoa, seja lá quanto tempo, e saber que ela vai pegar sarna, para morrer de sarna. Vocês conseguem imaginar o que é morrer de sarna? Vocês conseguem real tentar entender isso? Eu não consigo. Eu honestamente não consigo, certo? Para você apoiar isso, provavelmente você olha para o sujeito que está indo e você tem para si que esse sujeito é um bosta, que ele não vale nada e que ele não é mais humano. É o único jeito de você achar que isso é certo. Não tem outro jeito. E a nossa história mostra que essa construção, ela se dá nos nossos imaginários muito mais em cima de uma população negra do que de qualquer outra população. Não dá. Pode pensar o crime que for, gente. Quantas matérias vocês já não viram? Olha lá o cara esquartejou não sei o que, e sai a foto do cara, ai meu Deus, que coisa, né? Ninguém diria, nem parece bandido, né? Um homem tão bom, né? As pessoas vão olhar, ele é tão bonito, ele, olha que olho maravilhoso. E aí vem lá o preto fazendo uma coisa bem pior, mas tinha que morrer antes, né? Se tivessem dado um tiro nele antes, isso não teria acontecido e tudo mais. Ou seja, a lógica punitiva, ela funciona em cima de uma lógica de vingança, de causar dor em cima da nossa sistematização do que é maldade, do que é horror. Você planifica o ser humano, você planifica a pessoa. Dentro dessa lógica, não há como direito penal ele ser igual para todas as pessoas. Eu lembro que eu não entendia isso. Eu real não entendia. E é muito doido isso, aí eu vou abrir uma digressão aqui para falar da minha própria vida, vocês têm paciência comigo? Mas assim, é muito doido falar sobre o assunto que as pessoas geralmente têm, porque a crítica é sempre mesmo. Ai, quero ver você ser assaltada, ou alguém fazer alguma coisa com algum familiar seu, se você vai repetir isso daí. Bom, eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio, que é um crime que eu creio que todo mundo aqui tem horror. Não é o tipo de crime que você vai falar, mas esse é suave, não é? Todo mundo aqui progressista, blá, blá, beleza, que eu tenho uma mulher, blá, blá. Eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio. Hoje eu sou portadora de um incrível quadril de titânio maravilhoso. Sério, a melhor coisa. Quadril é muito bom, tá? Não é a melhor coisa. Vocês entenderam, pelo amor de Deus. Né? Eu tenho um quadril todo high-tech, eu sou tipo a Robocop de diadema e tudo mais. Mas assim, até eu estar aqui de boa, trocando essa ideia com vocês, eu passei um pão que o diabo amassou. E assim, todo aquele processo, ser vítima de uma violência, da pessoa que tentou te assassinar, tentar jogar a culpa em você, dizer que você é doida, porque funciona, né? Eu sou mulher, 2 palitos, as pessoas acreditarem que eu me bato bem, né? Porque mulher, vocês sabem, né? É meio descontrolada mesmo, né? De ter todo esse negócio, eu lembro que da cama da UTI, eu tentei provar que eu sofri uma violência para fazer com que alguém fosse me ouvir. Então eu passei no inferno, fiquei em cadeira de aula, aquela coisa toda, sofri pra cacete e tal. E eu lembro muito bem que quando isso me aconteceu, eu tinha uma ideia, eu já era crítica, eu já era toda militantezinha, né? Ah, meu Deus, o feminismo, aquelas coisas todas, né? E quando me aconteceu, pra mim foi um choque. Primeiro que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, porque a gente, né, estuda, a gente fala de direitos das mulheres, a gente é empoderada. Claro que um negócio desse não vai acontecer com a gente. Aconteceu. Segundo, porque eu fiquei pensando, putz, tá, aconteceu, eu sei que isso acontece todo dia, e eu sobrevivi. Foi realmente uma coisa inexplicável, mas eu sobrevivi. E aí o que eu entendi? Já que eu sobrevivi, eu tenho que usar o meu caso e politizar ele. Porque isso é político. Violência contra a mulher é uma coisa posta na sociedade e é totalmente político, certo? Então o que eu fiz? Logo na UTI eu comecei a criar uma grande campanha para prender o cara que tentou me matar. E é o que a maioria de vocês faria.
Vamos combinar, você estava toda fodida, o cara sumiu, ainda jogou que você era maluca, porra toda, eu quero que ele se foda, certo? Comecei a fazer uma campanha para prender o cara e tudo mais, e beleza. Bom, o cara ficou 1 ano foragido, ele desapareceu, conseguiram levantar uma série de depoimentos para entender que eu estava falando a verdade, eu tinha testemunhas, ele tentou me matar na frente de uma galera, aquela coisa e tudo mais, e aí virou um procurado. Depois de 1 ano de procurado, eu resolvi acender o caso de novo. Eu criei uma página, gente. Eu criei uma página no Facebook para prender o fulano. Aí quem me viu, quem me vê, né, gente? Olha só como o mundo dá voltas, né? Criei uma página no Facebook para prender o fulano. E a lógica era, eu jogava a cara dele todos os dias, falava, gente, compartilha, me fala onde ele está. Porque o que eu queria fazer? Eu queria fazer o trabalho da polícia. Já que a polícia passou 1 ano e não foi atrás, eu vou pegar as informações, eu vou levar na polícia e eu vou fazer isso. E aí eu lembro muito bem que quando eu abri isso daí, isso é uma coisa que eu vi depois e tudo mais, eu fiz um textão. Eu fiz um textão meio que para falar, oi gente, então olha que bosta me aconteceu, me ajudem aqui a compartilhar. E depois de muitos tempos eu fui ler esse textão de novo, isso foi em 2014, né? E aí eu lembro esse textão, estava lá escrito, eu não acredito que cadeia é solução para nada. E eu não acredito que a cadeia vai fazer meu sofrimento passar. Eu ainda estou com dano permanente, eu já passei por tudo isso, eu fui violentada, esse trauma nunca vai ser apagado, mas a única coisa que eu gostaria com isso é que se mandasse um recado. Eu queria que pegando esse cara e ele seja punido, as pessoas entendam que violência contra a mulher não é algo aceitável. E esse é o meu compromisso político com isso, e por isso que eu quero que esse cara seja preso. Então, entendam, logo ali eu já falei isso, eu não acredito em cadeia, eu acho que não vai me ajudar enquanto vítima, e eu acho que não vai ajudar nada, mas eu quero passar um recado, ok? Comecei a campanha, recebi informações, depois de um tempo eu comecei a receber informações, recebi umas fotos dele de barba, sabe, gente? Eu me senti muito CSI nessa época, agora eu rio, né? Na época eu não estava rindo, mas enfim. Depois de um pouco tempo, eu não tinha advogado, olha só, eu era vítima. Depois de 1 ano e cacetada, eu não tinha o número do meu processo, eu não tinha nenhuma informação, nada. E eu não sabia, tipo, o cara está na minha cidade, ele pode vir atrás de mim, eu não sabia de nada. Ninguém nunca veio me dar qualquer assistência nesse sentido. Eu pedi para uma colega minha advogada ir atrás, e essa colega descobriu que assim que eu comecei a campanha, o rapaz voltou para a minha cidade de Adema, disse que era trabalhadora, aquela coisa toda, e ganhou o direito de aguardar julgamento em liberdade. Isso foi em 2014, estamos em 2019, não aconteceu o julgamento ainda, esse cara trabalha na esquina da minha casa. Todo dia eu sou obrigada a dar de cara com esse cara. E assim, eu não trabalho na minha cidade, eu não transito pela minha cidade, porque eu não gosto, eu me sinto mal, é reviver tudo que eu sofri, é encontrar as pessoas que me desacreditaram, que falaram, porque ele morreu e blá blá blá, que resolveram comprar a narrativa do cara e tudo mais. Então agora eu tenho uma vida totalmente limitada na cidade de onde eu nasci, onde eu vivo, devido à violência que eu sofri. Qualquer um, creio vocês, que faria? Ah, meu Deus, como impunidade da justiça, meu Deus do céu, aí iria lá falando, não, mais prisões e blá 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 blá. Entretanto, nessa época eu tinha 2 primos presos. 2 primos presos por pequeno tráfico, maconha. E aí quando isso me aconteceu, em vez de eu ficar mais puta, eu fiquei pensando, isso só não faz sentido. Isso só não faz sentido. O cara cometeu uma tentativa de assassinato com, sei lá, vários agravantes, era um homicídio triplamente qualificado, sabe? Tipo, um bagulho meio tenso. E aí os meus primos estavam presos, e os meus primos foram presos, tipo, sem direito a guardar julgamento, eles estavam presos sem serem julgados. Eu falei, não fazia sentido a conta. E a partir disso eu comecei a estudar. Meus primos, obviamente, eram negros, né? A narrativa é a mesma. Quando eu comecei a estudar, eu entendi uma coisa que parece que ainda não é consenso. A cadeia, gente, é foda falar isso, mas ela não nasceu para prender a pessoa de mulher. A cadeia, ela não nasceu para prender um estuprador. E assim, a gente cresce com isso, né? Eu cresci sabendo que na cadeia tem 200 milhões de estupradores e que é isso. Se você vai olhar as estatísticas, não é, sabe? Não é.
aos estupradores lá, mas é uma parcela mínima diante da quantidade de estupros que a gente tem no nosso país. É ridículo até olhar aqui. Olhando os dados e tudo, é um caceta, bicho. Pera, o bagulho é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. E aí qual é o lance? Quando eu comecei na campanha do 30 dias com o Rafael Braga, né? Rafael Braga, todo mundo lembra, até aí ok, beleza. Uma coisa que me era muito comum era a galera querer ir na porta do juiz, certo? Porque transformaram todo o caso do Rafael Braga, ou tentaram transformar, em uma coisa de caráter. No sentido de que o Rafael Braga foi preso, estava cumprindo aquela pena absurda, porque provavelmente um juiz racista olhou o caso e falou, olha esse neguinho. Não. Mas se a gente analisa as sentenças, as contratações, os documentos do caso do Rafael Braga, a gente entende que ele, na verdade, foi preso por tanto tempo, uma pena tão acima do normal, porque ele foi considerado um cara com personalidade voltada para o crime. Era o que estava escrito lá, certo? E aí você vai analisar quais são os argumentos que embasam isso, tinha desde a região que ele morava. De fato, ele mora numa região que é uma região de tráfico conhecidíssima, logo, assim como a nossa Constituição e todas aquelas coisas, né, bonitinhas que a lei diz, fala que depois dos 18 anos, toda a sua ficha é limpa, né? Sua vida está nova. Eles usavam todas as condenações do Rafael Braga, tinha algumas condenações por crimes menores, aos 15 anos de idade, para mostrar que ele tinha um comportamento criminoso recorrente. Ou seja, isso não é apagado, isso está lá. E a partir disso, unido com o pinho-sol e com as, sei lá, 3, 4 gramas de pó que acharam com esse, fizeram todo o relatório de personalidade voltada para o crime. A questão é que se você analisa isso e mostra para qualquer cidadão de bem, esse cidadão de bem vai olhar e vai falar, tá certo, esse cara é um perigo. Porque o Rafael Braga, ele é a síntese da população mais perigosa para essa burguesia. Rafael Braga é um cara que teve pouco estudo, um cara que está andando pelas ruas, conhece todos os caminhos, conhece todas as pessoas, desde pequeno trabalhando e ganhando uma merda, uma família aí, sabe, de vários irmãos e tudo lá. Se pessoas como o Rafael Braga se revoltam, se pessoas como o Rafael Braga resolvem pegar e foice e ir pra cima, velho, o sistema está lascado. O sistema está lascado. É muito mais fácil você pegar essa pessoa que é esse risco na vida urbana, você criminalizar e você criar uma narrativa onde toda a essência dele, toda a humanidade vai ser perdida, porque ele tem essa personalidade voltada para o crime. Quando eu vi isso, né, a galera querendo ir na porta da casa do Rafael Braga, eu entendi, não, pera, eu acho que a gente precisa fazer um rolê mais sistêmico. Claro, há pessoas declaradamente racistas no sistema de justiça, não tem como a gente negar esse tipo de coisa. Entretanto, eu acho que quem aqui é do direito e tal sabe, mesmo em casos onde todos os envolvidos são extremamente progressistas, às vezes o rolê cai. Às vezes o rolê não vai para frente, não. E por que não vai para frente? A gente tem vários empecilhos estruturais aqui dentro disso. Então a questão é que é o seguinte, para ir, eu não sei, que horas são, gente? Falta 20 minutos? Ah, porra, tô de boa. Não, mentira. Eu vou tentar finalizar porque eu quero ouvir vocês também. Eu quero que a gente tenha uma troca aqui mais legal e tal. Eu estou centrando na questão negra mesmo. E aí vocês estão vendo que eu estou falando problemas do encarceramento, da punição e tudo mais, enfim. Para dar uma enriquecida no bagulho. O ponto é que é o seguinte. Eu percebi, e eu não sei vocês, sabe? Mas eu acho que assim, quem aqui mora em periferia e já foi conversar com a vizinha e tudo mais, que grande parte da população repete, a cadeia não funciona. A galera repete, eles dizem isso, certo? Eu acho real que é uma minoria que acha que cadeia resolve. Eles dizem, a cadeia não funciona, você entra lá de um jeito e sai pior, você blá 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 blá. As pessoas comuns que não são abolicionistas e que são, inclusive, que querem que se prenda mais, elas sabem disso. Mas o que a gente tem na nossa sociedade? A gente tem essa lógica, que tem o Álvaro Pires, que é um cara, eu não vou falar isso aqui, o Álvaro Pires é um pesquisador que está no Canadá, aquelas coisas todas, e ele cunhou um termo que é racionalidade penal moderna. O que é essa racionalidade?
é o modo como o direito penal e a punição, ele está intrínseco nas nossas relações de sociedade burguesa, capitalista e aquela coisa toda. E de como isso está tão profundo nessa nossa sociedade que a gente não consegue pensar em outras lógicas. De modo que se algo não é criminalizado, nós mesmos entendemos que esse algo não é importante. Se você é vítima de um crime e a pessoa não é punida, o seu primeiro pensamento é que a sua vida não é válida, porque a punição é o que valida as relações. Quando ele vai trabalhar como isso é construído, como isso nem sempre foi dado e tudo mais. E por que eu estou falando dessa racionalidade penal moderna? As pessoas no fundo sabem que cadeia não resolve. As pessoas no fundo sabem que é um gerador de mais violência. Pela frase, né? Entra lá, isso é pior. Entra lá, meu Deus, escolhe um crime. Aquela coisa toda, eu fiz a vovó Juju, vocês viram, né? Aí então, aquela coisa toda. As pessoas no fundo elas entendem. Mas a nossa racionalidade colocou que as nossas demandas não são válidas se a gente não criminaliza. As nossas demandas não são reais, as nossas vidas não são válidas se a gente não pune. Honestamente, quando eu fui vítima de violência, foi assim que eu pensei. Eu pensei, pera, como esse cara não está preso? A primeira coisa que eu pensei foi, eu sou uma bosta. Real. Eu achei que minha vida não vale merda nenhuma. Porque pra mim, a prisão automática do cara seria uma validação de que eu sou foda. A ilusão da garota, não é mesmo? Seria uma validação de que eu sou foda. E por que eu estou falando isso? Além disso estar intrinsecamente em cada um de nós, isso também está nos movimentos. Inclusive em movimentos negros. E não é de agora, certo? Eu, real, fico sempre constrangida de ficar fazendo críticas a organizações negras no meio de muito branco. Eu fico mesmo, porque né, tem aquela coisa toda. Mas assim, vamos pensar historicamente na coisa. Não vamos focar em figuras, as relações aí vocês que fazem. Não tem nada a ver com isso, certo? Vamos pensar nisso aí. Há uma discussão que está sendo tocada, o Paulo Neves, da UFABC, é um professor que ele está tocando essa discussão atualmente sobre como os movimentos negros eles têm se perdido entre dois campos, a luta por reconhecimento e a luta por redistribuição. Ele vai falar o que é a luta por reconhecimento. Durante séculos, durante as décadas pós-abolição, o movimento negro ele precisou lutar para que se reconhecesse que os negros são gente, certo? E esse processo de reconhecer a humanidade, ele está em vários elementos. Ele está em ter acesso à educação, ter acesso ao mercado de trabalho, em ter representatividade, em ter uma série de outras coisas. E ele vai falando como muitas vezes essa questão do reconhecimento acabou ofuscando a luta por redistribuição. E a luta por redistribuição é de você realmente desmantelar o sistema. Entender que o racismo e a desigualdade social ele está ali numa lógica que você precisa, às vezes, lutar contra esse sistema que é desigual, para redistribuir. E ele fala como a necessidade de você se firmar humano, às vezes impede que a luta por redistribuição aconteça, porque você precisa primeiro viver e tudo mais, certo? A questão é que nessa luta por reconhecimento, pensando a racionalidade penal moderna, a gente acaba entrando nessa, se minha causa e se a minha dor não é criminalizada também, logo a minha demanda não é real, a minha causa não é válida. E por isso a gente se mantém naquela. A gente acha que o sistema penal, é muito doido isso, a gente sabe que o sistema penal ele está aí para prender pobre, para prender preto, a gente sabe que existe toda uma seletividade, a gente sabe que não há nenhum projeto de fato para as prisões, a gente sabe que as prisões são geradoras de violência e de sofrimento em comunidades. Cada pessoa presa leva consigo mãe, pai, filhos, vizinhos e toda uma comunidade ali, certo? A gente sabe de tudo isso, mas por algum motivo a gente acha que prender racista dentro desse sistema vai acabar com o racismo. Porque assim, para mim não faz sentido. E normalmente não faz sentido. Quantos racistas presos vocês acham que temos hoje aí no nosso país? Não tem. E racismo em tese é aquele imprescritível, inafiançável, Você olha e fala, nossa, que poder o movimento negro tem de conseguir colocar essa pauta desse modo. Mas é uma pauta que não leva de fato para a prisão. Por que não leva de fato para a prisão? Não é o objetivo da prisão.
A prisão está lá para outras coisas, que não esse. A questão é que muitas vezes a gente, dentro disso, a gente também acaba validando o sistema penal, para que ele seja o sistema que vai sanar as nossas coisas. E isso é extremamente delicado. E aí a gente volta novamente nessa questão. É coisa só de branco? Por quê? Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi 10 vezes, onde eu sempre via algum assunto extremamente delicado acontecendo, alguma grande polêmica, que envolvia ou questão negra ou questão das mulheres. Coisas extremamente delicadas, casos de estupro muito sensíveis, casos de racismo extremamente sensíveis. E aí o que acontece? Isso é uma dor que a gente entende que é uma dor que ninguém abraça. É uma dor que a gente sofre sozinho, que todo dia é a mesma coisa. Dentro da lógica acional punitiva que a gente tem, o que a gente pensa de primeira para apaziguar essa dor? Cadeia, prisão, punição. Porque a gente entende que se aquele ato for punido, a nossa dor então é validada. E muitas vezes eu vejo pessoas negras e mulheres pedindo prisão nesses casos. E aí o que eu vejo é que vem os abolicionistas brancos, que nunca aparece, né? Aí de repente eles estão lá, opa, olha aí, punitivista, sabe assim? E aí que está a questão. Eu entendo que isso exista, e existe, de fato, eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. E aí tem várias questões, é uma questão também de você ficar preso na academia o tempo todo, não ter nenhum compromisso com a formação política, não ter nenhum compromisso com você chamar as pessoas para a causa, com você querer entender as nuances e tudo mais. Então você fica lá naqueles feudos acadêmicos cagados e acha que você é o dono da razão. Essa galera, ela é muito disso e a gente sabe. E tem uma questão básica que é quando a gente recebe isso, a gente fica, porra, e a gente toma esses exemplos pelo todo, certo? Teve uma galera que ficou chocada quando descobriu que a Angela Davis era abolicionista de prisões, sabe? Como assim? Sério, menina? Que doideira! Não é cascuta que ela quer acabar? Eu falei, menina, você não entendeu nada. Você não entendeu foi nada. A Angela Davis, muito pelo contrário, ela é contra total a criminalização da prostituição, porque entende que é outra ferramenta de encarcerar e precarizar a vida das mulheres. Tu não entendeu foi nada. Porque a gente tem essa lógica. Ao mesmo tempo, são os temas sensíveis que colocam o nosso abolicionismo e a nossa tendência a entender a causa em xeque, que fazem a gente balançar. Por quê? Teve uma época da minha vida, quando eu estava estudando mais, que eu ia muito em seminários de justiça restaurativa, que eu acho uma bobagem. Como você vai... gente, fala assim, o que você vai restaurar algo que nunca existiu, sabe? Vou restaurar o quê? Que justiça, enfim. Mas assim, só entre nós aqui, né, e tal. Eu ia muito em seminário de justiça restaurativa, eu ia muito nessas coisas. Aí sempre chamava os alemãos, os noruegueses, as galera para falar nesses seminários, né? Aí eu chegava lá, tava lá o norueguês falando, blá, e tal. E beleza, eu lá, não, tradução aqui, ó, pá, intelectual, eu aprendendo mais. E eu ouvia aquele papo e eu achava muito bosta, velho. Eu falei, bicho, você não aguenta 10 minutos de porrada lá em Diadema, velho. Sinceramente. Não, real, porque é assim, honesto, aqui honesto. Era um papo do tipo, não, porque a gente tem que entender que o amor, a gente tem que entender que o perdão, e blá, 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 blá. E ficava com papinho, que é muito difícil para quem é do grupo oprimido engolir. Sabe? É muito difícil, velho. Vamos lá, Gabi, vamos lá dar amor pra racista por causa do amor? Vai tomar no seu cu. Sabe, assim, desculpa, com todo respeito aí ao cidadão de bem que está assistindo, mas, entende? E aí eu ficava pensando, velho, que estratégias para superar isso? Porque parte do papo sobre não temos que acabar com o direito penal era total outro ponto. Um total outro ponto de, a gente não pode ter impulsos vingativos contra quem nos fere, a gente tem que trabalhar dentro do amor. Cara, desculpa, não vai rolar. Honestamente, de coração, eu quero que o cara tente me matar, se foda. Sério, se eu pudesse, se ele vir aqui agora, vocês iam ver como meu padrinho atua, porque eu ia pegar esse cara na porrada. Sério mesmo, não vou mentir pra vocês, eu não quero pagar, como eu sou mente evoluída. Eu vejo que muito abolicionistazinho branco, eles querem fazer isso. Eu sou uma mente muito evoluída, eu amo a todos, se você não ama, eu amo o seu... Tipo, bicho! Não é assim que eles falam, né? Tipo, cara, não vai rolar.
Eu sei a dor que ele me causou. Exatamente porque eu sei o quanto de ódio eu tenho dentro de mim, eu sei que o meu ódio não pode legislar sobre a liberdade do outro. Eu sei que o meu ódio não pode ser régua para a gente pensar a questão da liberdade, a questão do direito, a questão do trânsito, para a gente pensar as relações humanas. Não dá. Eu sou um caso extremo. Se a gente vai trabalhar com o ódio focado em causa extrema, essa porra aqui vai virar um caos. E aí vai sobrar para quem? Para quem já é identificado como maligno, para quem já é identificado como incivilizado, para quem já é visto como o principal suspeito. Eu sei o ódio que eu tenho, mas eu jamais vou permitir que o Estado ele aplique esse ódio sistematicamente. Porque eu sei que talvez ele até cumpra o que eu quero, vai prender esse cara que fez esse mal para mim. Mas ao mesmo tempo que ele vai prender esse cara, vai prender 10 vizinhos meus, 4 primos meus, que fizeram coisas bem melhores. A partir do momento que eu peço a prisão desse cara, eu estou validando a vingança como lógica para sanar meu sofrimento. E é isso que eu não aceito. Eu sofri, eu vou pegar esse cara na porrada ainda, vocês vão ver. Quem é advogado aqui já se prepara para me defender, porque eu vou pegar esse cara na porrada mesmo, certo? Só que deu para entender, eu não posso deixar que o Estado faça. Não dá, velho, não dá, é sério, não dá. E aí a questão é exatamente essa. Quando a gente pensa abolicionismo penal, e aí eu estou finalizando agora, tá? Okay? Quando a gente pensa abolicionismo penal, o que se está dizendo? Se está denunciando quanto a lógica punitiva ela funciona em cima de uma planificação do ser humano, tirando toda a possibilidade de vida daquela pessoa. Vocês sabem, se você tem uma passagem e leva um tiro, você que morre. Tome tiro, é isso. Se você tem uma passagem, pode ser 10, 20, 30 anos, seu corpo some, deve ter sido conflito. Toda a sua dignidade desaparece. Toda a sua dignidade desaparece. E a questão é que a gente responde isso colocando a pessoa que cometeu um crime dentro de uma área de extrema violência, onde nunca a violência que ela cometeu, e aqui eu já estou supondo crimes violentos, porque a gente sabe que a maioria da galera que está presa nem é por crime violento, mas vamos pensar no que é o que deixa a gente mais cambaleando assim, né? Nos crimes violentos. A gente deixa essa pessoa num ambiente de mais violência, essa pessoa nunca vai trabalhar nada relacionado a isso, e isso vai gerar toda uma questão que atinge a comunidade, que atinge a família, gerando assim mais violência e assim por diante. A lógica punitiva ela está em todos os nossos ambientes, ela está na escola, ela está nos movimentos sociais, ela está no diálogo todo. A gente fechou para o diálogo, a gente fechou para a construção, a gente tem as críticas sistêmicas, a gente sabe não, porque não se quer trabalhar violência com mulheres na escola. A gente sabe que o patriarcado e o machismo ele é estrutural. Mas aí quando uma pessoa dentro desse sistema comete um ato, a gente quer penar de morte para ele. Ou seja, a gente vai validando violência em cima de violência, em cima de violência, em cima de violência. E não dá para você resolver problemas estruturais desse modo. Validando alguma das principais, uma que dá vazão para tudo isso. O abolicionismo penal ele é um sistema que denuncia tudo isso, certo? E o que ele propõe é que a gente comece a se abrir para uma nova lógica de sociedade. Uma nova lógica de sociedade onde as saídas punitivas e vingativas elas não tenham mais vez. Onde a gente consiga aprender a ver delito e crime a partir da lógica das pessoas, o que é estranho de falar. Mas eu vou ser muito sincero para vocês, eu sei que isso vai causar desconforto, porque a gente não está acostumado a ouvir coisas do tipo. Toda pessoa que comete um crime, ela tem uma racionalidade para cometer aquilo. A gente pode entender, achar aquilo errado, achar aquilo horrível, achar aquilo grotesco. Toda pessoa que comete um crime, ela pensa antes de fazer isso, certo? O cara que tentou me matar, ele provavelmente racionalizou antes de fazer aquilo, e para ele, na cabeça dele, tentar me matar fazia total sentido naquele momento. Óbvio, ninguém aqui achou certo, mas ele racionalizou. Alguma lógica dentro da mente dele autorizou que ele fizesse aquilo. Angela Davis, ela sempre diz isso, né? A prisão, ela é uma coisa maravilhosa, porque ela dá uma resposta fácil para uns 300 problemas que são muito difíceis da gente tratar, certo? Qual é essa racionalização que um homem que mata uma mulher faz na hora de cometer esse ato? Qual é a racionalização que um homem que estupra tem quando ele vai cometer o estupro?
Qual é a racionalização que uma pessoa comete uma violência LGBT faz? A racionalização de um racista. Quais são essas racionalizações? Elas partem de um ponto, certo? A questão do abolicionismo é exatamente entender quais são esses pontos. A gente tratar o problema de fato. A gente tentar construir uma lógica social que não deixe toda a violência por aí sem ser tratada, para que depois que as pessoas cometam violência, porque estão aí nesse meio, elas sejam punidas, tirando a liberdade, recebendo uma bala no peito, e aí a gente acha que está tudo bem. Não está tudo bem, certo? Se a gente realmente quiser acabar um dia com o racismo, por exemplo, a gente tem que questionar quais são as racionalizações que têm a ver com o racismo, quais são as lógicas de redistribuição que a gente precisa reorganizar para lidar com essa questão do racismo. Quais são as lógicas internacionais que mantêm o racismo aqui na periferia do capital, certo? Essas coisas a gente tem que estar olhando, mas a gente resolve que se você prender o fulano, chama você aqui de macaca, ai que legal, vitória. Meu Deus, a gente não sabe, a gente tem uns problemas aí, os problemas bem mais gerais. Então a lógica do abolicionismo é essa, é propor uma nova sociedade, onde a gente não necessariamente, porque todo mundo fica assim, ai meu Deus, mas aí você vai deixar o criminoso impune. Meu Deus, impune ao contrário de punir, a lógica é quebrar a punição, então sim, né? Mas a lógica é você responsabilizar o sujeito, que é uma coisa que o direito não faz. O direito não faz isso, não sei se vocês sabem, a gente confunde responsabilização e punição, mas não são a mesma coisa. A lógica do abolicionismo penal é você pensar todos os crimes, os violentos, os não violentos, a partir da lógica da vítima. Que é uma coisa muito doida, né? A galera fica, você é abolicionista, mas você não pensa nas vítimas. Caralho, a ideia é exatamente essa. A ideia é exatamente essa. Pense no meu caso, enquanto vítima de violência, né, machista, feminicídio, blá blá blá, certo? Como eu mencionei, eu fiquei 1 ano sem receber uma informação. Depois de todo esse tempo, ninguém nunca chegou, oi Suzane, tudo bem? A gente viu que você é um agressor, ele saiu e agora ele está na rua, imagina como deve ser o dano psicológico disso. Por isso, nosso Estado estamos te oferecendo terapia, estão o cão, jamais. Porque nós, enquanto vítimas, na lógica do direito penal, a gente não é ninguém. Certo? A gente não tem voz, a gente não fala. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de encerrar meu caso. Já faz o quê? 6, 7 anos que eu estou aguardando esse julgamento? Já deu, né, velho? Chato pra caramba. Aí toda hora me chamam lá para dar mais depoimento, eu fico perguntando, onde estava seu filho? Por que você não está cuidando dele? E você não pode mandar, né, o promotor tomar no cu, porque aí fica chato, aí colocam, tem comportamento violento, sabe assim? Não dá. Eu gostaria de encerrar meu caso. Já deu. Eu já fiz os meus acordos, sabe? Eu já estou lidando com isso há 6 anos sem que ninguém tenha feito nada pelo direito penal. Mas eu não posso mais, porque agora está no Ministério Público. Eu não tenho o direito de falar, chega, é minha vida, é minha dor, acabou. O abolicionismo penal quer colocar a vítima em primeiro plano. Vamos lá colocar a vítima em primeiro plano. Ok, cometeu o crime, o que aconteceu com você? Qual foi o dano? A gente vai tentar restaurar o dano, pensar o que é que você precisa, tentar suprir essas necessidades, trabalhar com outras lógicas que não sejam só você prender o fulano e achar que está tudo bem, achar que passou. Não passa. Vítima de violência extrema nunca vai passar, certo? A gente vai viver com essa droga para o resto da vida. Eu sei muito bem disso. O direito penal ele não faz nada por nós. Então toda essa narrativa de o abolicionismo leva em conta a vítima é uma pinóia. Não caiam nessa, ok? Ao mesmo tempo que a prisão ela também não tem feito nada pela sociedade. Ela não tem feito nada pelas comunidades de onde saem essas pessoas. Ela não tem feito nada pelas vítimas. E essa lógica que é punitiva e vingativa, ela só tem feito com que a gente extrapole ela em nossas outras relações. E aí a questão não é de falar para vocês, gente, vocês têm que amar. Vocês têm que amar, vocês têm que aprender a perdoar. Vocês têm que blá blá blá. Não é essa porra, tá? Não é esse rolê de nórdico, tá bom? A minha lógica é um pouco outra. É entender o quanto todos os nossos conflitos, eles têm base. A maioria dos conflitos que levam à prisão hoje são de base econômica e racial. A gente tem mais de 20% de pessoas presas por pequeno tráfico, mais de 20% de pessoas presas por furto e roubo. A gente está falando de capital, a gente está falando de guerra às drogas, certo? Então, assim, tentar entender que estruturas são essas, tentar trabalhar em cima dessas estruturas. A cadeia, a prisão, a lógica punitiva é a resposta fácil para a gente não ter que pensar em tudo isso, certo? Enquanto pessoas negras, e aí é o chamado mesmo, é o chamado literal,
Quando a população negra entender o que a cadeia faz com a comunidade negra, como a cadeia justifica o medo que o negro tem de andar na rua com o giroflex, né, e passar a viatura do giroflex desligado, quando a população negra entender o quanto muito do emprego que ele não conseguiu, a discriminação que ele sofreu tem a ver, sim, com o medo, com a lógica punitiva, com a cadeia, não vai ter um negro nesse país que não vai ser abolicionista, certo? Então a lógica assim, é coisa de branca porra, certo? E eu acho que assim, é uma missão, e aí eu estou dando aqui para os brancos abolicionistas que estão aqui. Coloquem raça em primeiro plano nesse cacete. Coloquem raça em primeiro plano, não dá. Vai falar de abolicionismo penal e ficar, tá, os problemas bonito. Os problemas que atingem quem? A gente está querendo fazer o quê com isso? Certo? Eu sou ousado, eu quero a revolução dessa porra mesmo, sabe? Tipo, ok, não vai acontecer agora, mas já dá para nós ir trabalhando. Já dá para nós ir movimentando alguma coisa, certo? Então, a lógica é exatamente essa. E aí é um chamado, é um convite mesmo. Para quem puder, tipo, porra, negro ou não negro, então nessa porra, o abolicionismo penal é uma luta antirracista. Intrinsecamente, se tem algum branco que se diz abolicionista e não percebeu isso, você está no lugar errado. E se tem algum negro que tem um afastamento disso, por causa do branco que falou do Danilo Gentili, e aí você ficou, mas o Danilo Gentili... Gente, vamos combinar, o caso do Danilo Gentili é um caso teste, né? Porque até eu falei, o Danilo Gentili vai ser preso? vai, que vocês ficaram. Até eu fiquei, se fudeu. Claro, é um caso extremo. Mas se a gente olha a pena que deram para ele, é uma pena ridícula. Ninguém pode dar uma pena que deram para o Danilo Gentili por causa de calúnia, difamação, que eu acho que nem deveria ser crime. É meio ridículo, sabe? Eu acho que é meio infantil. Aí falou o Valdir Pinto, vai pra cadeia. Sabe, gente, pelo amor de Deus, vamos crescer, certo? Ok. Claro, mas enfim, vocês entenderam, é isso mesmo que eu falei, não vou retirar não. Enfim, né? Ou seja, é um caso teste. Quando vem alguém assim, eu vi muitas pessoas negras pegando o caso do Danilo Gentili e falando, gente, é foda, mas isso aqui tá errado, certo? E é exatamente nesses casos testes, nesses casos extremos, onde a gente treina isso. Toda vez que a gente olha e fala, ai meu Deus, que bom que o Paulo Maluf está preso, mano, eu adoro dar o exemplo do Paulo Maluf, velho. O Paulo Maluf roubou a porra toda durante décadas e décadas, com 80 anos. Alguém bota ele na cadeia e todo mundo fala, ai, finalmente, agora sim. Caralho, o bicho sacou 80 anos, 50 anos, sabe? Depois de ter roubado, vivido bem, tudo melhor. Poxa, dinheiro. Sabe, lógica de responsabilização é essa. Pô, roubou, você vai ter que devolver, desgraçado. Entende? O direito penal faz isso. Não faz. E aí todo mundo fica, ai que bom, né? Agora o sistema está igualitário. Prenderam o Paulo Maluf, prenderam o Eduardo Cunha. Sabe? Assim eu falei. E aí que está a questão. Cada vez que um caso desse acontece, que a gente fica muito feliz porque prenderam alguém que a gente não gosta, a gente está validando o sistema penal como um sistema de vingança, como um sistema de tortura. Porque vem cá, alguém aqui ficou feliz de pensar no Danilo Gentili preso porque achou que o Danilo Gentili ia ficar de boa na cadeia? Todo mundo que deu sorriso e pensou, agora vai se fuder, hein? Agora vai ser uma merda, vai ser torturado na prisão, vai ser não sei o quê. O que é isso? A gente está validando, prisão é isso, é espaço de tortura. E aí se você pensa, né, 70% das pessoas que estão lá são negras, são pobres, a gente entende que no Brasil está sendo torturado, e bem antes, depois e durante a ditadura, certo? Então eu acho que era isso que eu tinha para falar. Falei bastante. Eu agradeço muito vocês que não dormiram, vocês que prestaram atenção, vocês que tudo mais, vocês viram que eu falo pra caramba. E aí eu não sei como vai ser agora, se a gente vai ter um bate-papo assim, mas eu espero que, né? É isso também, gente. Fechou. Bom, a gente pensou em como a gente tem ainda a apresentação do CRIF, a gente pensou em fazer uma rodada de perguntas